Fala galera, meu nome é Nathan Brito e hoje eu vou explicar como instalar o Debian 8 utilizando o LVM. Essa é a segunda aula do módulo 2 do curso de Linux.org. Curso de Linux.org é o nosso site onde a gente divulga as aulas que são publicadas no canal youtube.com/curso de Linux. Então entra no nosso canal lá, se inscreva nele, nós já temos 1.195 corajosos aí. Se inscreva no nosso canal para que você consiga receber as últimas atualizações. Bom, vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai fazer a instalação do Debian. Para isso eu vou utilizar o VirtualBox para criar o nosso laboratório, que é uma máquina virtual, e a gente fazer a instalação nessa máquina virtual. Eu não vou explicar certinho em detalhes como criar uma máquina virtual aqui. Caso tenha qualquer dúvida, no módulo 1, na primeira aula do curso de Linux.org, eu explico aqui como criar uma máquina virtual no VirtualBox, tá ok? Como criar e configurar lá tudo certinho. Então, qualquer dúvida que surgir, acessa lá a primeira aula do módulo 1. Eu estaria utilizando nessa aula uma ISO que eu baixei do site debian.org. Eu vou utilizar a ISO NetInstall, no meu caso 64 bits. É a menor ISO que tem, é uma ISO bem pequena. É ideal para servidores porque ela vem com uma imagem bem simples do Debian e a gente pode colocar somente aquilo que a gente realmente precisa. Bom, feitas as apresentações e o aquecimento, vamos criar a máquina virtual. O nome da minha máquina será Debian 8 LVM. Eu vou colocar somente 512 de memória. Vou criar um VDI mesmo, dinamicamente alocado, 8 GB é suficiente para esse nosso laboratório. A máquina está criada, eu vou colocar para que ela faça boot pela ISO que eu baixei. Lembrando que esse processo todo está descrito na aula 1 do módulo 1, caso você não tenha familiaridade com o VirtualBox. Ok, vamos iniciar aqui o nosso serviço, nosso servidor. Bom, a primeira tela que ele vai te apresentar é essa tela aqui. Nós vamos escolher a opção Install. Vamos aguardar um pouco. A primeira pergunta que ele vai te fazer é sobre a linguagem da instalação e do sistema. Vamos escolher português do Brasil. E ele vai me dizer que esse idioma não está completamente traduzido. Então, algumas coisas ainda vão estar em inglês. E pergunta se você quer continuar nesse idioma. Vamos dizer que sim. Escolher o Brasil. O teclado, vamos escolher o português brasileiro. E aguardar um pouco. Vamos aguardar ele carregar os seus componentes, os componentes da instalação. Ele vai tentar fazer a configuração de rede. Como é uma máquina virtual e provavelmente a interface de rede está em NAT, ele vai conseguir encontrar a internet. Caso você não esteja conectado na internet ou em uma rede qualquer, pode ser que o passo anterior dê um erro. Se der erro, apenas continue o processo de instalação e posteriormente você pode fazer a configuração da rede, tá ok? O nome da máquina será Debian mesmo. Nome de domínio vamos colocar nenhum por enquanto. A senha de root, coloque uma senha qualquer. Claro, uma senha qualquer pelo fato de ser um laboratório, né? No servidor de produção você não vai colocar uma senha qualquer. O nome completo do novo usuário, vou colocar aqui Nathan Brito. O nome de usuário para essa conta, vou deixar Nathan mesmo. No caso, aquele nome da conta que eu acabei de colocar, esse que eu coloquei por último aqui, esse nome de usuário para a sua conta é o nome de login, tá ok? Então, primeiro é o nome mesmo da pessoa, portanto que você pode utilizar espaço. E esse segundo nome que a gente solicita aqui é o login. Uma senha para esse login, vou colocar uma senha fraca também, porque é um laboratório. Vamos aguardar ele configurar o relógio. Não há de demorar muito. Beleza. Essa pergunta aqui é com relação ao fuso horário. Como eu estou em Curitiba, selecionarei Paraná. Aí aqui é que vem a parte mais importante. Ele te dá 4 opções para você começar a particionar o seu disco. Assistindo utilizando o disco inteiro. Esses assistidos são
são as formas mais simples, onde ele não te pergunta nada, ele simplesmente vai da cabeça dele, vê qual o tamanho de disco que você tem, inventa, e pô, leva mais em consideração isso, aquilo ali, e coloca aquilo que ele acha melhor, aquilo que o Debian acha melhor, tá ok? No nosso caso, a gente não vai utilizar o particionamento assistido, a gente vai utilizar o particionamento manual. Então vamos entrar aqui na opção manual. Ok, como esse meu disco é um disco novo, ele não tem nenhuma tabela de partição, e essa tabela de partição precisa ser criada. Se já houvesse, esse disco já houvesse sido utilizado, provavelmente teria aqui uma tabela de partição, a qual eu recomendo que pudesse ser apagada para que se criasse uma nova tabela de partições, ou poderia ser utilizada também a outra, não tem problema nenhum. Então vamos entrar aqui no meu disco SDA para que ele crie uma nova tabela de partições. Ó, criar nova tabela de partições vazia nesse dispositivo? Sim. Ok, ele criou. Agora eu tenho aqui o SDA, ele tem uma tabela de partições, mas ainda não tem nenhuma partição criada. É apenas um disco com a sua totalidade livre. Tá? Aqui é 8.6 livre. Bom, vamos então selecionar a opção configurar o gerenciador de volumes lógicos, para que a gente possa criar aí os nossos volumes. Ele vai perguntar se você quer gravar as mudanças no disco e configurar a LVM. Ok, perceba que aqui ele não tem nada criado ainda, não tem volume físico, não tem grupo de volume e não tem volume lógico. Caso você não saiba o conceito dessas três definições aí, desses três caras que eu acabei de falar, volume físico, grupo de volume e volume lógico, acessa lá o curso de Linux lá, o nosso canal, na aula 1 tem lá o conceito de LVM. Então vamos criar aqui um grupo de volumes. O nome do meu grupo de volumes será VG0, ok? Que é o meu primeiro VG. Então, nome do grupo de volumes, VG0. Ele vai te perguntar qual é o disco que você quer utilizar neste VG0. Aqui, como o meu disco não está particionado ainda, ele vai selecionar o disco inteiro, vai criar uma partição utilizando a totalidade do disco e vai utilizar essa partição. Lembrando, conforme eu comentei na aula passada, um volume físico não é necessariamente um disco físico, mas sim uma partição desse disco. Então, nesse caso aqui, eu não tenho partições criadas, eu só tenho o disco lá, em /dev/sda. Então, nós vamos selecioná-lo utilizando a tecla de espaço, tá? Pode ver que aparece um asterisco ali. Então, vamos selecioná-lo utilizando a tecla de espaço e depois Enter para continuar. Vai perguntar se você quer gravar as mudanças, diga que sim. Perceba que agora eu tenho um volume físico e tenho um grupo de volumes, eu tenho um VG. Se eu entrar aqui em detalhes da configuração, perceba ali que ele criou o SDA1, que é uma partição dentro do disco SDA. Então, como eu comentei, um volume físico não é necessariamente um disco, mas sim uma partição desse disco. Como não havia nenhuma partição, ele criou uma partição utilizando o tamanho total daquele disco. Bom, está criado o meu VG, vou criar agora um volume lógico. Vou selecionar o grupo de volumes onde esse volume lógico será criado, que é o VG0. O nome desse volume lógico será LV raiz, pois ele comportará o diretório barra, o diretório raiz. Eu vou utilizar para esse cara um pouco mais de 4.585 megabytes. Ok, vou criar um outro volume lógico dentro de VG0 mesmo. O nome desse volume será LV home, onde eu vou montar o diretório home. Nesse cara aqui eu vou colocar 3001 megabytes. Ok, vou criar agora o meu terceiro e último volume dentro de VG0 com o nome LV swap, utilizando 1002 megabytes. Beleza. Se eu exibir os detalhes da configuração, é possível verificar ali que a gente tem um volume físico SDA1 e 3 volumes lógicos, LV home, LV raiz e LV swap. Vou finalizar e aguardar. Ok. Agora a gente pode ver que já tem aqui criado o LV home com 3 GB,
o LV raiz com 4.6 GB e o LV swap com 1 GB. Perceba que aqui são apenas os volumes lógicos. Eu ainda não montei nada dentro deles. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai entrar aqui em 3 GB, vai teclar Enter, usar como ext4 ponto de montagem barra home. Ok, montei o home dentro de LV home. Dentro de LV raiz, vou selecionar aqui 4.6, teclar Enter, usar como ext4 ponto de montagem raiz, finalizar a configuração da partição. E por último, vou selecionar o 1 GB de swap, usar como área de troca, finalizar a configuração. Beleza, nós já temos então aqui os nossos 3 principais diretórios que nós precisamos, na verdade, 2 principais diretórios que nós precisamos e a nossa área de troca swap, tá ok? Lembrando que nesse caso aqui, como é um laboratório, eu estou usando uma forma de divisão mais simples, onde eu tenho somente divisão do barra e do home. Na maioria das vezes você vai instalar, por exemplo, um banco de dados, um servidor web, e o barra var vai comportar muitos logs, então geralmente existe um terceiro diretório montado aqui num terceiro LV, que seria o barra var, tá? Então assim, é opcional. Nesse caso aqui, como eu não estou criando LV var, não estou criando um volume lógico para o barra var, ele vai ser montado dentro do barra. Mas é conveniente que você monte aí um volume lógico para o barra var, de acordo com a necessidade aí do que você vai instalar dentro deste servidor. Bom, fiz as minhas mudanças ali, vamos finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco. Ele vai perguntar se você quer fazer isso mesmo, vamos dizer que sim, e aguardar um pouco. Ele vai começar a instalar o sistema básico, vai instalar uma série de coisas ali, uma série de pacotes. Lembrando que alguns pacotes aqui ele vai buscar na internet, então essa máquina virtual, como ela está em NAT, ela consegue chegar na internet. Então, se você não tiver uma rede conectada nessa máquina virtual, pode ser que dê algum problema na hora de configurar a rede, mas isso não tem problema nenhum. Simplesmente prossiga com a instalação e posteriormente, quando estiver instalado o sistema operacional, aí você pode configurar a rede manualmente. Vamos aguardar mais um pouco. Lembrando que eu estou utilizando a versão 8.5 do Debian, tá ok? O Debian 8.5. Mas o processo de instalação do Debian não modifica muito entre as versões. Então, se você pegar um Debian 6, um Debian 7, o procedimento dos menus durante a instalação geralmente são bem parecidos, tá? Não muda muita coisa. Beleza. A próxima pergunta que ele vai te perguntar é sobre o país da onde você vai configurar o repositório do Debian. Então, vamos escolher Brasil. Espelho do repositório Debian, ftp.br.debian.org. Caso você tenha algum proxy, você pode colocar aqui o proxy. Caso você esteja instalando dentro de uma empresa que só saia para a internet através de proxy, você pode utilizar esse momento aqui para poder configurar o proxy. Tem escrito ali bem em cima: a informação sobre o proxy deverá ser fornecida no formato padrão http://, o seu usuário, a sua senha, sem aqueles colchetes ali, senha, máquina, porta, sem os colchetes, é claro. Como nós não temos proxy aqui, vamos continuar. Vamos aguardar mais um pouco. Ele vai terminar de instalar alguns pacotes, atualizar alguns softwares.
Ele te pergunta se você quer participar do concurso de utilização de pacotes. Não vejo problema em participar. Se dependendo da funcionalidade do servidor, se você quiser não participar, fica a seu critério, tá? Mas não vejo problema nenhum em participar. Vamos colocar aqui nesse laboratório não. Bom, aqui é o que você quer instalar nessa instalação aqui do Debian. Nesse nosso laboratório aqui, a gente vai colocar nada, a gente vai instalar nada. Então você vai utilizar a tecla de espaço para poder desselecionar tudo. Desselecione tudo, deixa tudo desselecionado. Se você quiser utilizar alguma área de trabalho no Debian, ou for utilizar em um desktop, aí você pode colocar, pode vir aqui selecionar o Xface, que é a área de trabalho que eu utilizo aqui no meu Ubuntu. Eu acho uma das melhores interfaces gráficas que a gente tem disponível atualmente. É claro que isso aqui vai via gosto, mas o Xface ele é muito mais simples. Enfim, não vou entrar muito nessa discussão. Nesse caso aqui a gente não vai instalar nada, tá ok? Nem servidor SSH, porque o servidor SSH vai instalar em uma outra aula. Então vamos continuar. Após a gente desselecionar tudo com o espaço, eu teclei Enter e ele prossegue com a instalação. O próximo passo é a instalação do Groove. Ele pergunta se você quer instalar o Groove ou não. Vamos dizer que sim e vamos informar que é no disco SDA, ok? Beleza, ele vai finalizar a instalação e vai informar que você já pode reiniciar a máquina. Aqui, ó, a instalação completada. Você pode reiniciar a máquina removendo o disco. O VirtualBox, como a gente pode ver aqui, ele já ejetou o disco, tá? Então ele já expurgou aqui o ser que estava dentro dele. Vamos clicar então em vamos selecionar a opção continuar e ele vai reiniciar a minha máquina. Vamos aguardar a reinicialização, que eu quero mostrar o LVM ali rodando para vocês. Ó, perceba que ele está ali mapeando a barra dev, barra mapper, foi bem rápido, mas ele mapeou o LV raiz. Bom, vamos utilizar aqui o login, vamos logar. Ok. Se eu der um df-h, é possível ver ali, ó, olha onde é que está montado o barra home. Ele está montado em dev mapper vg0 lv home, ok? Se eu der aqui um VG display, por exemplo, eu vejo ali o meu VG0 criado com 8 GB e também tem aqui o LV display, pipe more. Esses comandos LV display, PV display, VG display a gente vai ver na próxima aula, tá? Então aqui é só para você poder ver que ele realmente criou e está funcionando. Então ali, ó, barra dev, barra VG0, barra LV raiz com 4.27 GB, o barra dev, barra VG0, barra LV home com 2.79 e o barra dev, barra VG0, LV swap com 956 MB. Então está criado, está feita a instalação do Debian. Na próxima aula a gente vai aprender aí a gerenciar esse Debian que a gente acabou de instalar. Então a gente vai adicionar disco, a gente vai aumentar o VG0, vai criar um outro VG, um VG1, vai montar diretórios utilizando esses novos discos. A gente vai fazer bastante umas brincadeiras aí bem legais aí utilizando o LVM na próxima aula. Bom, eu espero que tenham gostado. Essa aqui é mais uma aula, como comentei, do módulo 2 do curso de Linux.org. Então entra lá, entra no nosso canal do YouTube, se inscreve aí para poder receber novas aulas, receber novas atualizações, dá uma moral pra gente lá. Tem também a nossa página no Facebook, então se puder entrar lá e curtir a nossa página, vai dar uma moral legal pra gente aí. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima aula.